meus queridos! Mais uma semana se iniciando, que essa semana seja cheia de bênçãos para todos nós. Vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Lenilza Oliveira. Vamos para a nossa aula, livro de atividades, páginas 22 e 23, adjunto adverbial, pontuação. Iremos continuar a falar do adjunto adverbial nesse quesito pontuação. Correção do nosso livro didático, páginas 46 a 50. Vamos lá. Vamos para a nossa mensagem do dia. Os problemas existem e nada é fácil, mas com força e determinação tudo se realiza. Não desista. Persista sempre, porque persistir é sinal de vitória. Se você persistir nas coisas positivas da sua vida, com certeza elas darão certo. Vamos lá. Continuação do nosso assunto, eu trouxe mais um exemplo para vocês. Adjunto adverbial a respeito da pontuação. Nós vamos fazer a correção do nosso livro didático e vamos dar aí continuação à nossa atividade sobre o adjunto adverbial. Então, vamos lá para mais um exemplo. Ele lia o relatório com muita calma, fim da oração. Ele, com muita calma, lia o relatório, meio da oração. Com muita calma, ele lia o relatório, início da frase. Início da frase ou início da oração, quando eu falo de frase, já sabe que eu falo de frase verbal. Então, vamos lá. Fim da oração. O que diz o nosso livro didático na página 20? Final da oração diz que não se usa vírgula. Então, aqui está correto, não se usa vírgula no final da oração. Vemos aqui o adjunto adverbial com muita calma. Vamos lá no meio da oração. O que diz o nosso livro? No meio da oração, vírgula obrigatória. Percebam aqui que está isolando o meu adjunto adverbial e a vírgula é obrigatória. Vamos lá no início da frase, mas como eu já disse, é uma frase verbal. O que diz o nosso livro? Vírgula obrigatório. Então, vamos ver se está de acordo com o nosso livro. Com muita calma, ele lia o relatório. Então, vamos lá agora continuar o nosso exercício no nosso livro de atividades. Adjunto adverbial, pontuação. Regras da pontuação do adjunto adverbial. Localização, regra e exemplo. Vamos lá. Primeiramente, senhores, têm que saber o que é o adjunto adverbial dentro da oração para poder fazer essa análise. No início da oração, vírgula obrigatória. Exemplo, à noite, ela leu o livro. Adjunto adverbial no início da oração, chamamos também de adjunto adverbial deslocado. Lembram lá do slide? Deslocado por quê? Porque a estrutura, como eu já falei para os senhores, é sujeito, predicado e complemento. No caso, adjunto adverbial será o complemento e aqui ele está deslocado para o início da oração. No meio da oração, vírgula obrigatória. Ela, vírgula, à noite, vírgula, leu o livro. Então, quando o adjunto estiver no meio da oração, a vírgula também será obrigatória. No final da oração, não se usa vírgula. Lembra que lá no vídeo nós vimos que em algumas gramáticas, quando o adjunto adverbial vem no final da oração, a vírgula será facultativa. No caso do nosso livro, nós vamos pela essa parte de não se usa vírgula. Então, porque, como eu disse, há divergências de gramáticas, mas vamos nos basear na nossa gramática, que é uma gramática nova. Então, vamos a essa nova regra gramatical, que no final da oração, referente à pontuação do adjunto adverbial, não se usa vírgula. Exemplo, ela leu o livro à noite. Repare que não há vírgula, então nós não iremos usar vírgula. Eu só coloquei lá no vídeo para vocês, facultativas, para vocês verem que algumas gramáticas há divergência, mas como a nossa gramática é uma gramática nova, nós vamos
usar essa teoria de não se usar vírgula. Vamos para a próxima. Veja outro exemplo. O motorista dirigiu o veículo com atenção. Percebam que o adjunto adverbial aqui, com atenção, está onde? No final da oração e não se usou vírgula. Com atenção, o motorista dirigiu o veículo. Adjunto adverbial no início da oração, vírgula obrigatória. O motorista, com atenção, dirigiu o veículo. Com atenção, o adjunto adverbial está no meio da oração, no meio, vírgula obrigatória. Nós temos aqui uma regrinha bastante importante. Se o adjunto adverbial for de curta extensão, ou seja, uma só palavra, a vírgula é facultativa. Facultativa quer dizer que a vírgula será opcional. Ou você coloca a vírgula ou você não coloca. As duas maneiras estarão corretas. Exemplo, ontem Carlos comprou 3 livros. Percebam aqui o adjunto adverbial, ele só tem uma palavrinha diferente do nosso exemplo acima, que tinham 2 palavras aqui à noite. 2 palavras e aqui ontem só uma palavra. Então, a vírgula será facultativa. É outro exemplo com a vírgula. Ontem, vírgula, Carlos comprou 3 livros. Gente, as duas maneiras estão corretas quando for palavra de curta extensão, ou seja, uma palavrinha só. Vamos lá agora praticar o nosso livro de atividades. Pegue o seu livro de atividades na página 22. Vamos lá. Diz assim, letra A. A expressão classificada como adjunto adverbial é, você primeiramente irá voltar lá na página 21 e analisar esta oração que está aí na questão 7, que diz, o Brasil encara a Bélgica, busca vitória por vaga na final da Liga das Nações. Então, você vai analisar o adjunto adverbial dentro dessa oração e marcar a alternativa correta. B, também analisando aí da questão 7 da página 21. Proponha 2 reescritas com o título mudando a posição do adjunto adverbial. Atente para a utilização da vírgula. Ou seja, você vai mudar lá a oração da página 21, da questão 7, vai colocar o adjunto no início, no meio ou no fim da oração com a utilização da vírgula. Não esqueça. Vamos lá para a próxima questão. Trecho 2. Brasil conquista ouro e prata em campeonato mundial militar de vôlei. Vamos lá. Letra A. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Quero ressaltar para os senhores que eu tenho apenas 2 alternativas que são falsas. O resto das alternativas são verdadeiras. Então, analise todas as orações. O Brasil é adjunto adverbial? Será? Porque é verdadeiro ou falso? O adjunto adverbial é a expressão em campeonato mundial militar de vôlei. A expressão em campeonato mundial militar de voleibol poderia estar no início da frase? Se a expressão em campeonato militar de voleibol estivesse no início da frase, vírgula seria obrigatória? Olhem as regras. Se a expressão em campeonato militar de voleibol estivesse no início da frase, a vírgula seria opcional? Lembram? Quando é no início da frase ou da oração, a vírgula é tananã, tananã. Vamos lá. Letra B. Proponha 2 reescritas para o título mudando a posição do adjunto adverbial. Atente para a utilização da vírgula. Você já fez ali essa mesma estrutura aqui na letra B também, mudando a posição daquela frase. Agora, você vai mudar dessa frase do trecho 2, fazendo também aí
reescrita de duas vezes essa mesma oração, mas mudando aí o posicionamento do adjunto. Vamos lá? Agora, leia o texto a seguir e responda as questões de 8 a 10. Como diminuir o impacto no meio ambiental com hábitos simples? A empresária Fernanda Cortez é autora do projeto Menos o Lixo, que ajuda pessoas e empresas a serem mais sustentáveis. Em 2015, a empresária Fernanda Cortez criou um projeto Menos o Lixo para ajudar pessoas e empresas a repensarem hábitos simples que impactam o meio ambiente. Em um ano, ela deixou de usar 1.618 copos plásticos, que demorariam 200 anos cada para se decompor, pois nós sabemos que o lixo para se decompor na natureza levam aí milhões de anos. Na opinião de Fernanda, a gente acha que jogar as coisas fora, mas o fora é o próprio mundo. Isso é verdade. Então, nós temos aí o trecho, vamos lá para a página seguinte, nossa página de número 23, que diz o seguinte: essa questão é pessoal, preste bem atenção no enunciado. Qual é a sua opinião sobre a atitude da empresária Fernanda Cortez? Você acredita que Fernanda está certa com o seu projeto de menos o lixo no mundo? Você, no seu achismo, acha que não, pois as pessoas não têm essa prioridade de reciclar. Então, dê a sua opinião. Vamos lá. Próxima. Em sua escola, há algum projeto que visa a melhoria do meio ambiente? Nós temos um projeto, quem já estudou conosco anos anteriores, sabe que nós temos o projeto Agente Ambiental, justamente para isso, para olhar e fazer com que os alunos tenham consciência de deixar o lanche limpo, a escola limpa. Temos projetos sociais também voltados a isso. As crianças que participam do Agente Ambiental, elas no seu bairro, elas coletam e ajudam as pessoas a aprenderem a reciclar. Vamos lá, próximo. Até uma perguntinha. Quem aí de vocês já foi agente ambiental? A minha filha já foi. Você já foi? Ela adorava andar com aquele colete, representando ali a escola. Era muito legal. Foi muito legal. 9. Sobre o texto lido, é correto afirmar que a expressão em 2015, em um ano, são adjuntos adverbiais. A vírgula é opcional das expressões em 2015 e em um ano. C. A vírgula é obrigatória nas expressões em 2015 e em um ano. D. A expressão o meio ambiente é adjunto adverbial? E. Deveria ter sido utilizado a vírgula antes da expressão o meio ambiente? Gente, nós temos aí duas alternativas corretas em relação ao texto lido. Então, marquem as alternativas que vocês julgam aí que estão corretas. 10. Reescreva os períodos a seguir, propondo uma opção para as expressões em destaque. Observe a utilização adequada da vírgula. Então, o trecho A. Em 2015, a empresária Fernanda Cortez criou o projeto Menos o Lixo para ajudar pessoas e empresas a repensarem hábitos simples que impactam o meio ambiente. Então, você vai propor aí escrever apenas uma vez essa expressão, mudando a posição do adjunto adverbial que está aqui em destaque, vai colocar no início já está. Então, você vai descartar essa possibilidade. Você vai colocar no meio ou no fim, utilizando ou não a vírgula. Vamos para o próximo. Em um ano, ela deixou de usar 1.618 copos plásticos, que demorariam 200 anos cada para se decompor. Mesma coisa que você vai fazer na letra A, você irá fazer na letra B. Questão 11. Escreva para as alternativas a seguir um período para cada posição do adjunto adverbial. No início, no meio e no fim, atente para a obrigatoriedade ou não da vírgula. Gente,
Nós temos aqui, na semana passada, minha mãe comprou várias frutas. Você vai escrever 3 vezes essa oração, colocando aí o adjunto adverbial. Vai analisar quem é o adjunto adverbial, vai colocar ele no início, no meio e no fim. Dica: adjunto adverbial, aí vai colocar no início, no meio e no fim, utilizando ou não as vírgulas, no caso a vírgula, de acordo com as regrinhas do adjunto. Letra B. Os profissionais deste hospital atenderam meu amigo com muita atenção. Então, adjunto adverbial com muita dedicação. Você vai colocar no início, no meio e no fim, utilizando as regras da vírgula. Bom, por hoje é só. Agora, vamos fazer a correção do nosso livro didático. Meus queridos, quero ressaltar a importância da correção das questões do nosso livro didático. Faremos essas correções, apesar de eu já ter dado visto e verificado de alguns alunos que me enviaram as respostas, foi exclusivamente para anotar a participação desses alunos, ver que vocês estão fazendo as atividades, mandando para correção. Então, foi vistado e foi computado a participação dos senhores. Agora, nós faremos a correção de cada questão, pois essas questões e esses assuntos cairão tanto na lista de atividades, quanto cairá na sua avaliação. Por isso, a importância de fazer a correção de questão por questão. Então, vamos lá, prestem bastante atenção. E quero ressaltar um detalhe: sua resposta não precisa estar idêntica ao do livro, mas a sua resposta tem que estar coerente ao assunto que estamos estudando, no caso dos assuntos que já foram estudados do livro didático. Vamos iniciar a correção do nosso livro didático, nosso visto de número 9, que vão das páginas 46 a 50. Como na última aula eu comentei que nosso projeto de escrita, que inicia-se na página 45, nós iríamos comentar nessa aula. Bom, a proposta agora é que você crie um meme sobre um fato ou comportamento atual. Eu pedi que os senhores fizessem um meme, escolhessem uma figura e fizessem um meme. Então, pedi para listar fatos ou comportamentos atuais. Entre esses fatos e comportamentos, escolha aquele sobre o qual você gosta de se manifestar. Aí você colocaria qual é o fato, o acontecimento. Será sobre futebol, sobre famosos, sobre o coronavírus, algum acontecimento da atualidade. Então, na questão 6, e relembrando, questão 5, uma questão pessoal. Questão 6, o que você quer dizer sobre o fato ou comportamento que escolheu? Qual é seu posicionamento? Não vale praticar discriminação de qualquer tipo, ou seja, o seu meme não tem que ter qualquer tipo de discriminação, seja ela religiosa, racial. 7, pedia que a crítica se dá pelo humor. Um dos pontos fortes do meme é a relação entre imagem e texto. Pensando nisso, escolha uma imagem para o seu meme. Muitos já me enviaram o seu meme prontinho, bonitinho, muitos engraçados, então adorei essa prática sobre o meme. Avaliação e reescrita. Questão de número 9, já na página 46. Releia o texto e verifique se ele atende aos aspectos apontados nas etapas anteriores. Então, o meme é constituído de texto verbal ou não verbal? Se for, você coloca sim ou não. O texto foi posicionado de maneira a não prejudicar a leitura da imagem? O texto verbal tem boa legibilidade? Então, gente, de 1 até o número 6, você vai marcar aqui sim ou não. E pessoal, todo projeto de escrita é pessoal e será avaliado de maneira individual. Vamos lá?
Continuando, na hora do estudo, diz o seguinte: leia o texto e faça as questões de 1 a 5. Nós temos aqui um dicionário e 2 bichinhos em cima do dicionário. O primeiro bichinho diz: essas refeições alentadas me deixam esfalfado. O outro bichinho: toda vez que a gente vem comer aqui, você fala como um pernóstico. Então, eles estavam comendo o quê? Um dicionário, por isso que até a fala dos bichinhos mudou. Na primeira questão diz: qual é o inseto representado no texto e justifique sua resposta. Então, é uma traça, a justificativa: inseto conhecido por se alimentar de papel. Então, as traças estavam comendo ali o dicionário. Próxima página, página de número 47. Vamos lá. Segunda questão. A linguagem do texto é formal ou informal? Comente sua resposta. Nós já sabemos que a linguagem formal é uma linguagem mais culta, uma linguagem de acordo com as normas gramaticais, e a linguagem informal é uma linguagem sem preocupação das normas, uma linguagem mais livre. Então, pede para você comentar. Então, são ambas. Por que ambas, professora? Porque a traça da esquerda emprega linguagem formal com vocabulário rebuscado. A traça da direita mescla a linguagem informal, como se vê pelo emprego de agente. Agente é uma linguagem informal, no lugar de nós, que é formal. Como se vê pelo emprego de pernóstico. Procuraram aí o que era pernóstico? Espero que sim. Terceira questão. É a primeira vez que os 2 insetos se alimentam nesse lugar? Sim ou não? E justifique sua resposta. Não, né, gente? Porque o inseto da direita diz: toda vez que a gente vem aqui, portanto, não é a primeira vez que os 2 insetos se alimentam do dicionário. Quer dizer que eles já foram outras vezes. Quarta questão. Explique por que o inseto da esquerda fala de modo mais difícil que o da direita. Bom, a traça da esquerda fala mais difícil, entre aspas, aí, claro, porque no contexto do cartoon, observou as palavras difíceis do dicionário do qual se alimentou, ou seja, ela se alimentou de palavras mais difíceis que a outra traça, por isso ela estava falando mais bonito, mais difícil, aí, entre aspas. Quinta, o humor do texto baseia-se na letra C, resposta correta, no fato de que uma das traças utiliza palavras rebuscadas enquanto come papel de um dicionário. Na imagem, nós vemos um jovem que está perto de um buraco que aparentemente é infinito e tem uma plaquinha apontando para esse buraco escrito drogas. Então, espero que vocês tenham feito aí uma boa interpretação dessa charge, pois é muito importante a interpretação. Então, vamos lá para a figura B. Figura B, nós temos aí um carro, que temos aqui um jovem também, aparentemente uma criança, que está aqui no computador, o tablet, celular, e um pai e uma mãe com a fisionomia triste, eles não estão juntinhos. Então, isso daqui fala muito da era digital. Espero que o contexto de vocês também tenha sido esse. Letra C. A charge retrata uma cena ou situação com intenção crítica, usando o desenho como linguagem. Dessa charge, a imagem tem sentido crítico, uma vez que, então, você iria olhar a charge e perceber aqui qual a crítica referente a essa charge. Aqui nós temos um homem que está pintando um outro homem atrás de um animal e uma lança, provavelmente ele estava ali caçando, e o outro vai lá e coloca que seria proibido a caça. Então, remete à Idade da Pedra, o princípio do respeito aos animais. Próxima página, página 49, nós temos questão 8. Explique a crítica presente na charge de João Montanaro. Temos aí Juventude Digital, um jovem com os olhos aí aparentemente alienados a algo,
Então, olha, mãe, um Twitter. Então, essa aqui é uma resposta, uma sugestão de resposta, mas essa será aí uma resposta pessoal, mas a sugestão diz: a charge tem como foco a prevalência do mundo virtual sobre o real, especialmente para crianças e adolescentes. Como o contato com as redes sociais pode muitas vezes fazer com que as pessoas percam o contato com o mundo real. Ele não sabia que isso era um pássaro, ele dizia que era um Twitter porque Twitter é um pássaro e é uma rede social também. Questão 9. O requisito principal para interpretar a charge é o que? Conhecer o fato ao qual a charge está relacionada. Então, questão alternativa certa, alternativa C. Leia a charge seguinte. Letra A, nós temos a charge e a letra A pede. Descreva a imagem apresentada na charge. A imagem, gente, também é uma questão pessoal. Aí, quem colocou que era um mosquito que estava sugando sangue vermelho, da cruz, símbolo do serviço de saúde, uma placa fixa em um posto de atendimento de saúde. Mas não apague sua resposta, como eu disse. É a sua interpretação de imagem. Letra B, o que essa imagem representa? Agora, representação sim. Então, o mosquito representa a dengue e a cruz vermelha representa aí o sangue e o símbolo do serviço de saúde, do serviço público em geral. C, qual é o tema da charge? Surto de dengue. Vamos lá para a próxima página, página de número 50, nossa última página da correção de hoje. Nós temos aí questão 11. Leia a piada. Estou com vontade de ser candidata à presidência da República de novo. O quê? Você já foi? Não, mas já tive essa vontade antes. Então, letra A. Explica de que resulta o humor da tira. Então, o humor ali ressalta o fato da expressão adverbial de novo estar relacionada a ter vontade e não ser candidato, a não ser candidato da República, como se esperaria em virtude da reposição da expressão. Questão 12, leia o cartoon e responda as questões. Nós temos aqui uma imagem, aí você iria responder. Um dos personagens do cartoon, certamente cineasta, qual deles? Aquele que está carregando a câmera. B, que elementos do cartoon permitem identificar o cineasta? A câmera embaixo do braço e a frase dita por um dos dois personagens: ele está muito deprimido porque nunca piratearam nenhum filme deles. C, outra C, o cineasta, segundo o comentário de um dos dois personagens, está deprimido. Que características do desenho indica isso? O fato de estar curvado de cabeça baixa,